Fala, nação celeste e seus bandos de loucos pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Seguinte, nação, o link que eu deixarei aqui na descrição é para vocês participarem do sorteio da nossa camisa, beleza? Não perca, são 2 camisas para 2 ganhadores. E o link que eu deixarei aqui nos comentários fixado, o primeiro comentário fixado, é para você que realmente entende de futebol e quer ganhar um money com isso. Deixarei esse link, por ele você vai receber sim um desconto de boas-vindas. Não perca essa oportunidade. Seguinte, nação, desde a chegada do treinador Filipão ao Cruzeiro, ele já decretou a saída de alguns jogadores que ele não vai querer contar nesta temporada. Por exemplo, o atacante Zé Eduardo já decretou sua saída, o seu retorno para a América de Natal. O atacante Robertson rescindiu seu contrato recentemente. O meio-campista Marquinhos Gabriel tem o interesse do Fortaleza e do Bahia, que querem a contratação do jogador. Já está nos últimos detalhes para decretar a saída desse jogador do Cruzeiro. E sobre o interesse desses times, muita coragem, porque juízo não tem para contratar o Marquinhos Gabriel. Na lateral direita temos o Daniel Guedes, que está fechando com o Goiás, deve ser anunciado nas próximas horas, um jogador que novamente será treinado pelo Anderson Moreira, e também temos o Matheus Índio, que rescindiu seu contrato, outro jogador que nem sequer estreou pelo Cruzeiro antes de sair do time. E também acredito eu que essa lista deve sim ser aumentada. Por exemplo, o Cruzeiro hoje tem no seu elenco 4 goleiros, tem o Fábio, o Lucas França, Vitor Eudes e o goleiro Vinícius. Não acho necessário o Cruzeiro ter tantos goleiros. Já na posição de lateral esquerdo nós temos o Giovani sobrando. O Giovani é o Giovani. O volante Henrique, eu também não acho que ele tenha assim sua permanência 100% concretizada dentro do Cruzeiro. Acredito sim que se o Filipão falar não quero contar com o Henrique, ele também deva sair. O volante Jadson, que voltou recentemente de empréstimo, é outro jogador que não está sendo utilizado pelo treinador Filipão e é outro jogador que eu acredito que possa sair com o passar da temporada. Então podem ficar muito espertos, porque o Filipão vai sim aumentar essa lista de dispensa. Olha só, o Cruzeiro também anunciou o retorno do atacante Zé Eduardo para o América de Natal. Eu espero realmente que o Zé Eduardo não tenha sentido essa falta de ritmo de jogo e quando ele voltar realmente a jogar pelo América de Natal, ele consiga continuar com as suas sequências de boas partidas. Até porque o jogador estava muito bem na América de Natal, voltou para o Cruzeiro, ficou parado e acabou interrompendo a boa sequência que ele tinha lá no América de Natal. Através do Twitter, nessa sexta-feira, o jogador também deixou uma mensagem que foi vista como indireta pela torcida. O jogador apagou, mas não adiantou de nada, porque o cara quando é famoso, gente, não adianta, o pessoal printa tudo. E as palavras dele eram a seguinte: ontem você era tudo, hoje tanto faz, o mundo dá voltas, o tempo passa, as pessoas evoluem, a vida é mágica e quem fica parado simplesmente desaparece, vai ficando para trás, descreveu o atleta cruzeirense. Realmente, repercutiu tanto diante dos torcedores do Cruzeiro que ele teve que apagar essa publicação. Para o Zé Eduardo, desejo tudo de bom para ele, que ele continue tendo uma sequência boa lá na América de Natal. E lembrando a vocês, sobre a atualização, o Cruzeiro vai pagar 20% do salário do Zé Eduardo durante o empréstimo. Por quê, Renato? Porque quando ele voltou para o Cruzeiro, ele teve um aumento de salário, uma valorização. Já o América de Natal vai bancar 80% do salário do jogador. E aqueles 15% que o Cruzeiro tinha repassado como taxa de vitrine para trazer o jogador de volta foram devolvidos ao Cruzeiro. O clube pode pedir o atleta de volta a qualquer momento. Estará lá no novo contrato do Zé Eduardo e não tem nada assinado no momento. O Zé Eduardo ainda não assinou oficialmente o seu retorno, mas o jogador mesmo já embarcou para lá, para viajar, para voltar a treinar, mas ainda não está 100% acertado. Seguinte, nação, com a chegada de Filipão à Toca da Raposa, ele começou a sua reavaliação do plantel do Cruzeiro. Com isso, ele decidiu que não contará com alguns dos jogadores. Por exemplo, ontem o Cruzeiro rescindiu o contrato do meio-campista Matheus Índio e também do atacante Robertson, que pelo menos na minha opinião já estava fazendo hora extra dentro do Cruzeiro. Parabéns ao Filipão pelo pulso firme e a moral que ele tem dentro do Cruzeiro para tomar decisões importantes, como foi essa decisão. Segundo informações publicadas pelo portal All Sport, a dispensa dos atletas apresenta situações distintas. Por exemplo, o Matheus Índio chegou no Cruzeiro pelas mãos do diretor de futebol David, permanecendo no clube sem registro da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Até porque o jogador foi um pedido do Ney Franco, mas naquele momento o Cruzeiro não poderia registrar novas contratações. E o Matheus Índio ficou parado por ali apenas treinando. O meia, que chegou a Belo Horizonte após sair do Estoril de Portugal, não atuou nenhuma partida pelo Cruzeiro. Vale lembrar, uma contratação muito criticada, um jogador que estava atuando na segunda divisão de Portugal,
o próprio Filipão consultou pessoas que ele conhece lá de Portugal para saber mais do Matheus Índio e nada agradou o Filipão, e até por isso ele teve pulso firme e falou: não quero contar com esse jogador. E acaba sobrando para quem? Pro David. Por quê? Porque o torcedor do Cruzeiro avisou, todo mundo avisou, o Matheus Índio não era uma boa contratação, os números dele são baixíssimos, e mesmo assim o David foi lá, afirmou, o Ney Franco queria, então vamos contratar. A informação que chega para nós é que o Matheus Índio recebe um salário de R$60 mil por mês e o contrato dele com o Cruzeiro irá até o final do Campeonato Brasileiro. Com essa rescisão de contrato, o Cruzeiro sim terá que pagar os R$60 mil por mês até o final de fevereiro para ter um jogador que nem sequer atuou uma partida pelo Cruzeiro. O que resta o torcedor fazer é bater palmas para mais um trabalho excelente do David, comandando, a comissão técnica, comandando o futebol do Cruzeiro. Um erro que poderia ter sim sido muito bem evitado, um jogador muito fraco. Outra, o David, uma coisa que me chateia bastante, é por que eles não chegam e falam: galera, eu errei, o erro da contratação, foi um erro a contratação, mas não, eles continuam lá arrogantes como sempre. Não, a contratação podia ser um pedido do Ney Franco, nossa comissão técnica avaliou o jogador e viu que ele tinha potencial para ajudar o Cruzeiro, e deu no que deu. Quando chegou um treinador de verdade no Cruzeiro, eles barraram o jogador. Já o Robertson entrou em campo 13 vezes pelo Cruzeiro e anotou um gol com a camisa celeste. Realmente, o Robertson nunca agradou ninguém na sua carreira, é o atacante que não faz gol e até hoje não se explicou por que a contratação do Robertson. Eu não sei por que no início da temporada tinha poucas opções no mercado, mas a contratação do Robertson aconteceu. Eu só critico mais nem foi a contratação, porque naquele momento estávamos criando um elenco do zero, mas a não demissão do Robertson há meses atrás, porque ele tem um futebol muito fraco, e agradeço ao Filipão por ter o seu pulso firme e pedir a saída do atacante. Os dois jogadores não fazem mais parte do plantel do Cruzeiro. Seguinte nação, o atacante Rafael Sobis chegou na manhã deste sábado em Belo Horizonte, já está na Toca da Raposa. O jogador chegou com muito estilo, isso porque o atacante se tornou o personagem de uma ação de um aplicativo de viagens parceiro do clube. Na noite desta sexta-feira, Sobis embarcou em São Paulo e seguiu de busão rumo à capital mineira. Vale lembrar, foram 590 quilômetros percorridos. O atacante rescindiu o contrato com o Ceará e assinou o contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2021. Rafael Sobis foi a indicação do nosso treinador Filipão. Realmente, espero que o Filipão me prove ao contrário, que o Rafael Sobis dê muito certo no Cruzeiro. Eu já falei, o Rafael Sobis pode agregar muita coisa na minha opinião, principalmente fora de campo, é um capitão nato, é um cara que joga para o elenco, mas para ser titular hoje do Cruzeiro eu não vejo o Rafael Sobis. Mas você acha que eu sou daquele tipo que vai torcer pro Rafael Sobis dar errado só para chegar aqui no vídeo e falar: eu avisei? Não. Eu quero que vocês cheguem daqui a um tempo em mim e falam assim: ó, Renato, eu avisei, o Rafael Sobis ia jogar muita bola, eu vou olhar para você e falar bem assim: graças a Deus, ainda bem que o Rafael Sobis vai jogar muita bola. Não apoiei a contratação do jogador, mas torço de coração para que ele dê muito certo no Cruzeiro. Ao acertar sua volta ao Cruzeiro, o Rafael Sobis fará um acordo na Justiça do Trabalho para retirar uma ação contra o clube em que ganhou 3,2 milhões de reais em primeira instância em setembro. O processo corre em sigilo, ou seja, está correndo ainda, mas o Rafael Sobis vai retirar esse processo do Cruzeiro, o que é muito importante. Seguinte nação, o Cruzeiro deve definir muito em breve o futuro dos 3 atletas envolvidos em um ato gravíssimo no Sub-20. Pelo menos ato gravíssimo foi a palavra usada pelo nosso presidente para explicar. Um deverá ser reintegrado ao grupo, outros 2, como tiveram atitudes anteriores e receberam advertências, serão emprestados pelo clube mineiro. Por quê? Porque o contrato dele é muito longo e até por isso a rescisão de contrato desses jogadores seria mais difícil. Foi o que revelou Gustavo Ferreira, diretor de futebol da base da Raposa, que preferiu manter os nomes dos atletas em sigilo neste momento. Os jogadores afastados que não tiveram seus contratos rescindidos neste momento são o lateral esquerdo Israel, o volante Guilherme Liberato e também o atacante Alexandre Jesus. Este último chegou até mesmo a atuar pelo profissional do Cruzeiro. E vale lembrar, além dos 3 atletas que permanecem em contato com o Cruzeiro, também estiveram um incidente em Chapecó, o zagueiro Gustavo Medina, o volante Pedro Bicalho e o meio-campista João Choco. Lamento muito mesmo por esses jogadores, porque o Gustavo Medina era um zagueiro em crescimento, era um bom zagueiro. O volante Pedro Bicalho já vamos falar sobre ele, e o meia João Choco mostrava muita habilidade
principalmente no 1 contra 1. E falando no Pedro Bicalho, ele está muito perto de assinar contrato com o Atlético Mineiro. Isso mesmo, o volante Pedro Bicalho não ficará muito tempo sem clube. Após ter a rescisão de contrato com o Cruzeiro assinada, publicada no BID da CBF, o jovem de 19 anos entrou na pauta de vários clubes da Série A. Um deles, até mesmo aí de fora do Brasil, do mundo árabe, mas o que vem mais forte é realmente o Atlético Mineiro. A informação do interesse do Atlético foi publicada pelo portal Deus Me Drible e também já foi confirmada pelo GE. Nós já trouxemos, em outros vídeos por aí, o interesse do Atlético Mineiro nesse jogador. E provavelmente sim o Pedro Bicalho pode assinar contrato com o Atlético Mineiro. Outro jogador que eu lamento muito a saída dele, mas fazer o quê? O próprio presidente falou, não é a primeira vez que o Pedro Bicalho arrumou problema para o Cruzeiro. De segunda vez, o Cruzeiro mandou embora, não pensou duas vezes em rescindir o contrato do Pedro Bicalho. Olá meus amigos e minhas amigas, desde já agradeço a todos vocês que assistiram o nosso vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso não for inscrito. Se você ainda não conhece nossa página no Instagram, não perca tempo. Tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do Cruzeiro. E é por lá também que você vai saber mais detalhes sobre o sorteio da camisa do Cruzeiro. Não perca essa oportunidade, nação. Muito obrigado pela presença de vocês e espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui!